Fala, minha comunidade, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu espero que você tenha um sábado excelente. Chegamos ao sabadão, é o dia mais esperado de todos os investidores. Eu tenho uma grade de jogos aqui muito interessante, separei 8 jogos, muito volume. Eu pretendo fazer uma análise muito rápida, porém, uma análise com muita qualidade e performance que você vai encontrar aqui dentro dos nossos conteúdos diariamente. Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal para você não perder todas as nossas análises. No final desse vídeo eu deixo um bilhete pronto e análise em formato de texto para te ajudar dentro do seu planejamento. Então chegamos ao sabadão, dia 20 de janeiro. Eu vou ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado que está muito interessante. Não deixe de ficar até o final desse vídeo. Iniciamos às 9h30 esse confronto de Arsenal e Crystal Palace. Eu tenho um cenário de 5 vitórias do Arsenal, 5 empates, mostrando realmente ali que alguns jogos Crystal Palace dá uma certa dificuldade em confronto direto. O Arsenal está na 4ª colocação com 40 pontos e o Crystal Palace meio de tabela com 21. Porém, aparece esse cenário jogando em casa, o Arsenal vem de 2 derrotas, contra o West Ham e o Liverpool, jogando fora de casa, o Crystal Palace também vem de 2 derrotas. Esse cenário de 1.30 para o Arsenal me interessa, o Arsenal favorito dentro dessa partida para vencer, e eu tenho algumas estratégias que eu venho trabalhar aqui dentro desse cenário. O Crystal Palace ele pode dar uma dificuldade para o Arsenal, claramente, onde ele já mostra ali dentro da race dele jogando fora, que ele deu uma dificuldade para o Everton, deu uma dificuldade para o Chelsea, Manchester City e o West Ham. Então vou esperar essa cotação em live aumentar e posso pegar essa dupla hipótese se eu encontrar o Crystal Palace empurrando o Arsenal para trás. Eu tenho esse cenário de primeiro tempo também que me chama a atenção. Performance de 70% de gols para o Arsenal e 80% para o Crystal Palace. No período onde o Arsenal marca 6 no primeiro tempo, 16-30, e o Crystal Palace sofre gols em todos os períodos de primeiro tempo. Então, jogada de bola parada, o Arsenal tem 8 gols marcados, isso me interessa. Eu venho trabalhar esse gol no primeiro tempo, onde o Crystal Palace tem uma média de 1.80 sofrido e o Arsenal 2.30 de marcados. Já no cenário de performance melhor, o Arsenal é melhor, primeira marca ganha, marca gol com frequência. Então, minha leitura é um Arsenal com uma dupla hipótese, esse cenário de gols no primeiro tempo, e ele me liga também esse cenário de over 1,5, onde eu tenho a média de marcados mais sofridos, ultrapassando a casa de 5. Chegamos aqui na Bundesliga, o Colônia recebe o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund está em quinto, querendo essa vaga aqui na Champions League com 30 pontos, muito pertinho do Leipzig, também joga dentro da rodada, o Stuttgart também joga, então aqui está muito interessante essa leitura. A cotação inicial do Borussia está 1.73, onde ela me chama a atenção, e se ambos marcam 1.53 também, e o cenário de over 2,5 também me chama a atenção. Então, pessoal, o Borussia ele tem mais confrontos diretos ali, saindo com vitórias, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aparece o cenário aqui extenso de gols, 6-1, 3-2, 1-1, 2-0, 2-2. Aparece o ambos marcas, cenário de over 1,5 e 2,5. Aonde o over 1,5 em 10 jogos aconteceu em 9, o 2,5, 10 jogos aconteceu em 7. Ambos marcas, 10 aconteceu em 8. A race do Colônia dentro de casa ele vem de 2 empates e o Borussia Dortmund vem de pelo menos uma vitória e um empate. Chegando em análise de gols, eu tenho ambas as equipes sofrendo bastante gol, isso já me leva a uma leitura de over goals e o cenário de ambos marca, aonde pelo lado do Colônia aparece com essa performance de 70%, ou seja, 1.50 tomando gol e 1.30 marcando, aonde o Borussia tem quase as mesmas médias. Então, chegando logo no primeiro período, tenho 70% de performance para o lado do Colônia e 80%. Eu posso ter expectativa de ver gols no primeiro tempo, que isso contribui para a nossa leitura de over 2,5. Então, a minha expectativa para dentro dessa partida é o Borussia Dortmund vencendo, por conta que ele é um pouco mais superior do que a equipe do Colônia, no momento que ele vive, também a posição na tabela e o must win. Então, eu venho trabalhar o Borussia Dortmund para vencer essa partida. Venho trabalhar também esse over 2,5, aonde o período de melhor desempenho do Colônia marcando 4 gols no período de 76 e a equipe do Borussia Dortmund marca 5 no primeiro tempo no período de 31. Então, juntando as duas médias, eu tenho marcados mais sofridos, ultrapassando absolutamente essa casa de 4 ali, chegando muito próximo de 5. Eu tenho esse cenário de over goals. Ainda dentro da Alemanha, 11h30, eu tenho esse confronto de Bochum e Stuttgart. O Stuttgart está em terceiro colocado com 34 e o Bochum está aqui meio de tabela, 14º com 17 pontos. 5 vitórias pelo lado do Stuttgart, 2 empates e nenhuma derrota. Parece o cenário de gols no primeiro tempo em quase todos os períodos, aonde essa performance aqui aparece muito claro, 7 jogos aparecendo em 4, cenário de over 1,5, 7, 5, e o ambos marca 7 em 4. Porém, a cotação de ambos marca ela está muito agradável, 1.62, não duvido do ambos marca aqui por conta de alguns cenários.
Jogando em casa, o Bochum vem de um empate com ambos marca, perde de 3-0, uma vitória com ambos marca, e nos últimos jogos ele vem cedendo gols ali. Fora de casa também o Stuttgart vem cedendo gols, vem tomando. 3-1 ele perdeu, 3-0, 2-1, 2-0. Então aparece o cenário onde ele sofre gols aqui. Então venho para dentro desse cenário, já claramente com essa leitura de um cenário de over e também de ambos marcam, eu fico de fora do mercado de resultado, onde tem a tendência de ser um jogo realmente aberto. O Bochum tem uma média de 1,90 e 1,20 sofrido, o Stuttgart 1,90 e 1,60. Ultrapassando marcados mais sofridos dos dois na casa de 6, que está muito interessante. E também eles trabalham muito essas jogadas de bolas aéreas. E o período onde o Stuttgart tem uma performance marcando 6 gols é no período de segundo tempo, onde claramente o Bochum toma 3, porém ele marca 4 gols no período de primeiro tempo, e o Stuttgart toma pelo menos 5 no primeiro período ali. Então venho trabalhar aqui claramente esse cenário explorando ambos marcam, onde é um jogo completamente, e pode ser um jogo completamente aberto. Eu venho trabalhar o cenário de ambos marca e também o cenário de over, de pelo menos ali com expectativa de 1,5 nessa cotação de 1,20 e de olho em quem sair na frente, e ainda mais se for o Stuttgart, esse over 2,5. Às 14h30 também, na Bundesliga, eu tenho o RB e o Leverkusen, são tudo confronto, entre eles tem um must-win interessante, por isso que eu separei essas partidas. O Bayer Leverkusen está na primeira colocação com 45, o RB com 33 sendo ameaçado pelo Dortmund, que tem 30 pontos e joga dentro dessa rodada. O RB ele tem 5 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Aparece o cenário de over 1,5, 2,5 aqui, e ambos marca também. Cenário de gols no primeiro tempo, porém, levemente, onde 12 partidas aconteceu em 9 e de 1,5 aconteceu em 10. O ambos marca de 12 aconteceu em 7 partidas. Jogando em casa, o RB vem de uma derrota para o Frankfurt e vem de pelo menos 5 vitórias jogando dentro das suas competições. Aqui aparece claramente over 1,5, 2,5 e ambos marcam em pelo menos 4 jogos consecutivos. Jogando fora de casa, o Leverkusen ele vem com a race muito boa, ele vem apenas um empate e 9 vitórias. Aparece também o cenário de gols aqui, onde ele marca gols e ele vem sofrendo gols aqui, pelo menos nos últimos cenários disputados. Essa cotação do Leverkusen como líder e tentando fazer a manutenção ali na primeira colocação, aparecendo aqui a 2,70, onde o mercado ainda não sabe por onde opinar e por onde começar, ela me cria valor para entrar em uma dupla hipótese, onde eu tenho 1,25 a favor do Leverkusen. Chegando aqui no cenário individual, é um pouco parelho em alguns fatores, porém o Leverkusen leva a melhor, marcando primeiro, ganhando no final e marcando mais gols nas suas partidas, e o poder ofensivo é muito equilibrado. Cenário de jogadas aqui de bolas aéreas aparece com frequência. O Leverkusen marcou 8 e o RB marcou 6. Porém, o Leverkusen sofre pelo menos 6. Então, tenho expectativa de ver gols aqui também no primeiro tempo, por conta que o RB marca 5 gols nesse período de 31 e sofre 3. E o Leverkusen desempenha melhor no segundo tempo. Então, a minha leitura para dentro desse cenário aqui, eu venho trabalhar o over gols e venho trabalhar também o cenário de ambos marca dentro dessa partida. O cenário de ambos marca eu tenho por conta desse 70%, onde o RB marca 2,20 e sofre 1,10. E já o Leverkusen sofre pouquíssimos gols e marca mais gols. Então, o cenário que eu venho traçar é o Leverkusen sendo propositor e marcando primeiro dentro dessa partida, e aonde o RB ele vem buscar o resultado e muitas das vezes ele consegue, marcando seus 2,20 gols em média por partida. Então, venho aplicar uma leitura de Leverkusen com empate, esse ambos marca, e o over gols, que eu venho trabalhar aqui pelo menos o over 2,5 com essa cotação de 1,58. Às 14 horas, o Roma recebe o Verona. O Roma está meio de tabela, com 29 pontos. O Verona está dentro dessa zona de relegation com 17, mostrando ser realmente um time que toma bastante gol. Cenário de confronto direto, o Roma tem mais vitórias, 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Aparece aqui o cenário de over gols e também aparece o cenário de ambos marca. Então, gols no primeiro tempo, em 9 jogos, saiu em todos. Eu tenho o over 1,5 de 9 jogos saindo em 7, o 2,5 de 9 jogos saindo em 7. Me chama muita atenção a quantidade de gol que acontece dentro desse cenário. O ambos marca de 9 jogos também saiu em 7. Então tem uma combinação muito boa para vir trabalhar esse cenário. O Roma tem essa cotação de 1,45 e eu tenho esse over 1,5 iniciando a 1,36. Ele está muito interessante para eu trabalhar aqui dentro desse cenário. O Roma jogando em casa vem de um empate e 2 vitórias. Ele vem com certo favoritismo, onde o Verona não tem vitória nenhuma jogando fora de casa. Ele é um péssimo visitante, tá?
como mandante, o Verona já muda um pouco o cenário. Então, eu venho trabalhar os cenários que está muito interessante, onde eu vou conseguir extrair valor aqui, com certeza, dentro desse jogo. Eu tenho a Roma muito mais superior do que a equipe do Verona. Aparece em 0 desempenho de primeira marcar e ganhando no final. A equipe do Verona não consegue fazer esse feito. A equipe do Roma, 70% ali, primeira marcar, 60% ela ganha no final. Então, claramente aqui no cenário, 10 gols marcados do Roma no período de segundo tempo, aonde a equipe do Verona sofre pelo menos 3 e 5 no período de segundo tempo. Ou seja, uma equipe que se joga muito e tem essa tendência de sofrer gols. Jogadas de bola parada, a equipe do Roma trabalha muito marcando 4 gols. Eu venho trabalhar esse cenário de gols aqui que está muito interessante, aonde a equipe do Verona toma 1,60 e tem uma certa dificuldade para marcar gol, mostrando a sua colocação dentro da tabela e bastante gols sofridos. Já a equipe do Roma, ela marca 2,20 e sofre pouquíssimo gol. Então, com esse cenário, eu venho trabalhar Roma para vencer essa partida. Venho trabalhar também o cenário de over 1,5. Outro dado muito interessante, a equipe do Roma marca 70% de desempenho em gols no primeiro tempo. Eu tenho uma previsão de 1 gol no primeiro tempo. Por conta que a equipe do Verona sofre 0,80, gente. É isso mesmo, quase 1 gol por partida. Essa fragilidade da equipe do Verona me leva a crer que pelo menos ela sofre 3 gols no período de 0 a 15, 16 a 32, 31 a 3. No período de segundo tempo ela não sofre, porém no primeiro tempo ela sofre bastante gols e a equipe do Roma ela converte 3 gols no período de 0 a 15, 16 a 30 e 2 gols no período de 31. Então posso ter a equipe do Roma muito agressiva no primeiro minuto ali, logo nos primeiros minutos, e a equipe do Verona não conseguir segurar essa pressão. Então minha leitura final, Roma vence, over 1,5 e também o cenário de gols no primeiro tempo. Chegamos na Itália Série A, eu tenho a equipe da Udinese recebendo o Milan. Já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações e você vai receber o melhor conteúdo de análise aqui para potencializar e melhorar a sua performance dentro do cenário de apostas esportivas. Chegando aqui nesse cenário, eu tenho o Milan com essa cotação de 1,85. O mercado coloca ele na terceira colocação aqui com essa cotação, com 42 pontos. Então, de fato, eu preciso ver algumas ausências aqui pelo lado do Milan. Eu não venho envezado a favor do Milan, tá? Bem claro aqui, eu venho com uma dupla hipótese inicial a 1,25. Não que a equipe da Udinese vá dar alguma dificuldade muito clara e realmente ter ali que estragar essa vitória do Milan. Porém, em confronto direto, o Milan tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, tá? Então, mostrando claramente aqui que tem alguns jogos de cenários de empate, 1-1, 1-1, 1-1 e 2-1. Porém, jogando dentro de casa, a Udinese vem de uma derrota, uma vitória e absolutamente diversos empates. A equipe da Udinese ela dá uma certa dificuldade. Então, o mercado entende isso, coloca essa cotação por conta de algumas ausências no Milan e também o Udinese jogando em casa, ela dá uma dificuldade para os seus adversários, tá? Então, claramente, o Milan jogando fora de casa não é um péssimo visitante. Ele tem uma vitória, um empate, uma vitória e uma derrota. Ele oscila pouquíssimo ali. Porém, a equipe do Udinese sofre bastante gols. Em análise de confronto, essa equipe faz muito empate jogando com o Milan. Então, claramente, poxa, Júnior, por que eu tenho que usar essa dupla hipótese? Por conta que essa cotação ela vai ficar valorizada se a equipe do Udinese conseguir segurar a equipe do Milan. Então, eu encontro mais valor em uma dupla hipótese. O Milan tem 50% primeiro a marcar, é muito parelho, ganhando no final e marcando em ambas as partes. 80% ele marca gol com frequência. Porém, a equipe do Udinese sofre 1,40, a equipe do Milan também sofre 1,40. Aqui dá um cenário de ambos marca, porque a Udinese marca 1,40 e o Milan 1,70. Então, tenho claramente aqui a equipe da Udinese marcando 5 gols, ela consegue encontrar gols dentro dessa partida. Eu não duvido desse cenário de ambos marca, eu venho trabalhar também esse cenário de ambos marca. E a equipe do Milan marca 6 no período de 31 e sofre 4. Então, claramente aqui eu consigo ter uma leitura onde o Milan desempenha um pouco melhor, ele tem um melhor desempenho no primeiro tempo e ele sofre também gols aqui dentro desse cenário. Ele sofre 4 gols. Então, eu trabalho essa visão de um cenário de ambos marca, já traçando realmente a Udinese conseguindo marcar um gol no Milan e o Milan virando essa partida. Outro cenário que está muito interessante é esse over 2,5 a 1,85. Tem muito valor esse over 2,5, sendo que a equipe do Udinese e a equipe do Milan, elas se expõem, elas sofrem gols, elas marcam gols, e chegando nesse período de FT, esse over 2,5 aparece 50% pelo lado da Udinese e 80% do lado do Milan. Ou seja, o Milan ele busca muito as suas partidas com tendência de realmente marcar gol, buscando seu placar. Então, claramente, a equipe da Udinese sofre 7 gols no período de segundo tempo,
onde o Milan marca 5. Então, minha leitura é Milan ou empate, esse over 2,5 e ambos marcam dentro desse cenário. Chegamos às 17 horas, o confronto de Celta de Vigo e Real Sociedad. É muito interessante o Celta de Vigo não perder essa partida, ele tem 17 pontos, aonde o Real Sociedad está na 6ª colocação, interessantíssimo também ele vencer, aonde ele fica próximo do Atlético de Madrid, que está nessa zona de Europa League. Chegando nesse confronto direto, o Real Sociedad tem mais vitórias, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá? Aparece o cenário de over 1,5, 14 jogos em 11, cenário de gols no primeiro tempo, 14 jogos também em 11. Quando se trata do cenário de over 2,5, fica um pouco esticado. 6 jogos ali acontecendo nesse cenário de over 2,5. 14 jogos, o cenário de ambos marca apareceu em 9. Celta de Vigo vem de uma race jogando em casa como mandante, de 2 vitórias, 2-1 cedendo gols e também alguns empates cedendo gols aqui. Jogando fora de casa, o Real Sociedad não é um péssimo visitante, ele vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Essa cotação do Real Sociedad a 2,38, ela me agrada para trabalhar, tá? Eu tenho também a dupla hipótese, porém, eu venho fazer uma leitura de um tiro seco no Real Sociedad. Cenário de over 1,5 a 1,50. O mercado entende que esse cenário ele pode ser um cenário de under gols, porém, aonde eu tenho essa análise de gols aqui, a equipe do Celta de Vigo sofrendo 1,30 e a casa colocando absolutamente esse over 1,5 a 1,50, risco-retorno tem muito valor dentro da minha análise. Por conta que o Real Sociedad sofre pouquíssimos gols e marca 1,30. Então tem um time que cede bastante gols e aonde o desempenho dele não é um dos melhores, nem marcando primeiro, nem ganhando no final, nem marcando em ambas as partes. Então minha leitura é Real Sociedad para vencer essa partida, por conta que ele marca primeiro e ganha no fim. Ele tem uma race jogando fora como visitante boa e ele precisa desse mantimento de vencer e ficar muito próximo dessa zona de classificação. Ele também trabalha em cenário de bolas paradas, marcando 5 gols, aonde a equipe do Real Sociedad marca 4 no primeiro tempo, 4 nos minutos finais, e a equipe do Celta de Vigo sofre nesse quesito de 61 a 75. E vem sofrendo gols em todos os períodos, só não sofre aqui no período de 46 a 60. Às 17h30 eu tenho esse confronto na Liga de Portugal, Porto e Moreirense. O Porto está na 3ª colocação, eu escolhi esse jogo por conta do must win. Porto está com 38, Benfica está com 42. No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o Benfica vai entrar em campo ainda contra o Boa Vista. O Boa Vista não é uma equipe boba, creio que vai dar uma dificuldade para o Benfica, porém o Benfica tem tudo para vencer essa partida. Então ele pode chegar a 45, o Benfica, e o Porto precisa ganhar para não se distanciar desse pelotão aqui entre as primeiras colocações. Moreirense em 6º, não é um time também completamente bobo. Não vem pesado trabalhar no Porto, por mais que essa race do Porto ela é muito boa, tentadora, jogando em casa. Aparece cenário de gols no primeiro tempo, em todas as vitórias, apenas, em um jogo que não aparece, 1-0 contra o Chaves aqui. O Porto teve uma dificuldade enorme de ganhar do Chaves, eu acompanhei essa partida. Essa cotação 1,30 não me agrada, vim trabalhar esse cenário. Esse over 1,5, 1,25 já me agrada trabalhar, então eu venho trabalhar um cenário alternativo, onde o Moreirense já mostra jogando fora de casa como visitante, que dá trabalho, deu aqui um trabalho e venceu o Estoril, empatou com o Vizela, empatou com o Gil Vicente, ganhou do Estrela Amadora e ganhou do Arouca, tá? Então não vem pesado trabalhar o Porto, eu tenho uma leitura de cenários alternativos muito interessante. Chegando na análise individual, o Porto é primeiro a marcar, o Porto ganha no final, e o poder ofensivo do Porto é de 15. No cenário de primeiro tempo, eu tenho a equipe do Moreirense sofrendo 0,20, pouquíssimos gols, pouquíssimos mesmo. Porém, o Porto marca 1 gol em média, tá? E sofre 0,30. O desempenho pelo lado do Porto marcando gols no primeiro tempo é de 80% e o Moreirense 60%. Visto que eu tenho um time que não sofre gols no primeiro período, porém ele marca, que é o Moreirense. Eu tenho a equipe do Porto que dá ali um certo back, ou seja, ele tem um padrão de vencedor no primeiro tempo, marcando 1, eu venho trabalhar o cenário de gols no primeiro tempo. Por conta que o Porto trabalha muito essas jogadas de bola parada, por conta que o Porto ele joga nesse cenário de bola parada, marcando 5 gols, e a equipe do Moreirense ele sofre 2. Então o Porto ele é muito superior, o primeiro a marcar e ganha no final, tem um poder ofensivo muito bom. Quem acompanha o Porto sabe. Então o Porto tem 6 gols marcados de 0 a 15, é um time realmente muito agressivo. Eu venho trabalhar aqui o cenário de gols no primeiro tempo. E você, se quiser trabalhar o back Porto para vencer o intervalo, ele fica também muito interessante com a cotação um pouco melhor de Porto para vencer no tempo regulamentar. Onde a equipe do Moreirense toma 1 no cenário de 0 a 15, no minuto 31 ele sofre 1, então fica na margem de eu vir trabalhar esse gol no primeiro tempo. Então, por conta disso, com essa expectativa de marcados mais sofridos das duas equipes, onde o Moreirense no tempo regulamentar sofre gols 0,80 e marca 1,30 e o Porto aumenta marcando 2.
Eu venho trabalhar o cenário de over 1,5, onde essa Liga de Portugal ele tem 78% de acontecimento em suas partidas, onde o Moreirense, no minuto final, 76, ele sofre 3 gols e marca 4. Então, minha leitura é over 1,5 e também venho trabalhar esse gol no primeiro tempo. Pessoal, chegamos ao término das nossas análises. 8 cenários que eu separei para vocês com bastante critério, tá? Então, espero que você consiga fazer o melhor planejamento. Eu vou deixar o bilhete pronto para vocês agora no término desse vídeo, também análise em formato de texto. Então, faça gestão de banca, muita consciência, cenário de renda variável, há dias e dias, a nossa grade está lotada, então faça o melhor uso possível aqui dentro das nossas análises. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, conto com a sua audiência. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o meu grupo no Telegram, onde eu tenho o pessoal da minha imersão e da minha consultoria. Se você quiser entrar, é totalmente gratuito. Eu deixei aberto aqui para o pessoal do canal. Vamos seguir junto ali as nossas análises dentro do ao vivo. Beleza? Eu aguardo vocês na próxima análise. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, bons greens e até a próxima. Em busca do nosso valor, que é o nosso ideal. Fui!